A palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, no capítulo de número 33, palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, no capítulo de número 33, e o versículo de número 3, que diz o seguinte: clamais a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Alguma tradução está falando oculta, que dá no mesmo, o mesmo sentido, a mesma expressão dessa palavra. Eu fico olhando, queridos, que muitas vezes eu já ouvi essa palavra sendo pronunciada em muitos lugares, inclusive na igreja, em meios de mensagens bíblicas, onde o pregador pronuncia. E ele fala com muita propriedade: clamais a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. E ele se levanta em direção à igreja de Cristo, ao povo de Deus, e diz: povo de Deus, clame ao Senhor, porque Ele vai responder. O interessante de tudo é que nós se alegramos, porque de alguma forma essa palavra é forte e poderosa, mas ela traz um amassageamento no nosso ego, porque nós vamos entender que se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos responder e vai abençoar a gente, e nós podemos receber o nosso milagre. Mas o que nós não paramos para imaginar é que essa palavra de Deus foi vinda a Jeremias em um momento difícil da vida do profeta. É muito bom a gente olhar para essa mensagem e saber que se a gente clamar a Cristo, o Senhor vai nos atender, porque a palavra de Deus diz: batei, batei e abre-se-vos-á, pedi, pedi e dá-se-vos-á. É o mesmo que nós ouvimos essa palavra que diz assim: tudo quanto você pedir a Deus, tendo fé, recebereis. É uma palavra boa, uma palavra fixa, uma palavra que vai também nos alegrar o coração, porque é uma palavra de Deus cheia de positividade para a nossa vida. E agora nós vemos escrito no livro de Jeremias, no capítulo número 33, versículo número 3, dizendo o seguinte: clamais a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É uma palavra muito boa, uma palavra linda demais, aonde nós sabemos que se nós clamarmos ao Senhor, nós vamos receber o milagre. Mas o que nós não se lembramos foi de olhar a situação que estava o profeta Jeremias. Se nós formos olhar no contexto, nós vamos ver o que acontecera na época do profeta Jeremias. E nós ia ver realmente por que Deus viu isso em Jeremias. E por que Deus fala para Jeremias: clamais a mim, profeta, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz assim, a palavra, ou então, melhor dizendo, nessa tradução, e veio a Jeremias a palavra do Senhor, viu? Quando ele ainda estava no cárcere, ele estava encarcerado. Essa palavra veio a Jeremias quando estava no cárcere. É uma palavra boa ou ruim? É uma palavra boa. Mas tem muitas pessoas que só ficam com a boa situação, viu? Só quer favorecimento, não quer pagar o preço. Jeremias estava encarcerado. Nós vamos saber que o povo de Israel era um povo rebelde. E na época o povo criava deuses para si próprio. Ele criava deuses para si próprio. Eles não queriam saber realmente do verdadeiro Deus. Eles estavam desobedientes porque eles clamavam aos outros deuses, porque Deus não tinha abençoado eles ainda no tempo que eles queriam ser abençoados por Deus. Hoje, muitas pessoas têm se levantado e dito o seguinte: eu não vou mais adorar a Deus. Eu não vou mais para aquela igreja ali, eu não vou mais fazer isso, porque Deus não ouviu a minha súplica, porque Deus não me abençoou, porque Deus tirou um parente meu, porque Deus tirou a minha mãe, porque Deus tirou o meu irmão. Eu já vi isso, gente. Eu lidei com duas jovens, há mais ou menos 10 anos atrás, que ela pediu oração para a gente, para o irmão, Deus não permitiu que ele vivesse, ele tinha leucemia e ele morreu, veio a óbito. Depois a mãe dela adoeceu, e ela pediu oração, a gente orou, mas Deus disse: não adianta orar, porque eu quero levar, e levou. E elas abandonaram Cristo por causa que Deus não ouviu a forma da oração delas. Eu aprendi que a nossa vida pertence a Cristo. Ele tem o poder de dar e de tirar.
né? Ele tem o poder de dar e de tirar, pois ele é o dono da vida. E agora nós vemos Jeremias no cárcere. Jeremias estava encarcerado. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. A palavra de Deus veio a Jeremias quando ainda estava encarcerado, estava no cárcere, né? E ele fala para Jeremias claramente. E quando ele fala no contexto aqui, depois dele falar o contexto, versículo 1 e 2, aí o versículo 3 vem a melhor parte. Então, se você está no tempo de dificuldade, no tempo de adversidade, clame ao Senhor, peça a Ele pelo seu milagre, busque a Ele pelo milagre que você deseja. Mas pelo amor de Deus, quando o teu milagre chegar, não abandona Cristo não. Não faz igual aqueles 9 não, que só um voltou para agradecer a Deus. Eram 10 leprosos, todos os 10 foram curados. 10 ou é 9? Alguém confirma para mim. Mas sei que eram muitos leprosos, né? Mas eu acho que era 10 mesmo, que só um voltou para agradecer a Deus. Só um voltou para agradecer o seu milagre. Será que nós temos sido gratos ao Senhor Deus por tudo? Sabe? Hoje foi um dia difícil, um dia de guerra. Enfrentei guerras hoje. Mas nada roubou a minha alegria, nada roubou o meu ânimo. Foi dia de luta, mas eu fiz as minhas atividades com graça, fiz o que eu tinha de fazer hoje com muita graça, e foi bênção de Deus. Estou aqui para falar com você que no momento de adversidade você tem que clamar, e fora do momento de adversidade você também tem que clamar, porque Deus está conosco em todos os momentos. E nós devemos viver uma vida de obediência diante de Deus. Eu sempre costumo falar sobre a obediência. Eu não desisto de falar. Eu sempre digo que quando nós somos obedientes ao Senhor, as bênçãos correrão atrás de nós, ainda que não seja da forma que nós queremos, né? Ainda que não seja da forma que a gente queria. Hoje eu estava conversando com alguém que orou e jejuou muito pelo projeto, pelo propósito. E ela falou para mim desse jeito assim: Cícero, eu vou desistir. Eu falei, mas por que você vai desistir? Porque Deus não quer me abençoar. Mas eu falei, mas por que você disse que Deus não quer te abençoar? É porque eu jejuei, eu orei, eu paguei o preço e Deus não me abençoou. A Bíblia diz que se eu pagar o preço, Deus vai abençoar. Eu falei, é verdade. Mas tudo prospera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe da minha vida. Ele sabe da tua vida. Ele vai abençoar cada um de nós no tempo certo. Porque Ele sabe muito bem que se Ele abençoar de uma forma onde você não tem a capacidade de lidar com aquele momento, e você pode tosquenejar. Eu não estou dizendo que você é incapaz, não. Estou dizendo assim que tem certos momentos que a gente não está preparado para receber aquela bênção que a gente tanto almeja, que a gente tanto ora, que a gente tanto busca. A gente tem que acreditar que Deus sabe todas as coisas. Nós temos que acreditar que Deus sabe o melhor que Ele faz. Nós não podemos reclamar de Deus. Nós não podemos falar do Senhor. Nós não podemos reclamar, porque Ele sabe melhor do que a gente o que a gente precisa. Ele sabe melhor do que a gente o que a gente necessita. Ele sabe muito bem. E você pode ter certeza que a promessa que Deus fez na sua vida se cumprirá. Olha para Jeremias, né? Muitos olham simplesmente na parte de clamar, mas não olha a situação que Jeremias estava. E mesmo dentro do cárcere, Deus faz milagre. Ah, Cícero, como que você me prova isso? Provo sim. Muitas vezes nós não analisamos, mas Paulo pregou encarcerado e muitas pessoas foram salvas e se converteram ao Evangelho. A maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele estava encarcerado com as pés e as mãos amarradas, mas a boca estava livre. E ele citou muitas cartas e teve alguém que escreveu para ele. Quer milagre maior do que esse? Porque ainda hoje aquilo que Paulo escreveu faz milagre. Foi um dos maiores ensinadores do Evangelho. E hoje, se Paulo fosse vivo, eu era muito amigo dele. Porque eu gosto dos ensinamentos de Paulo até hoje. Pense num cara que ensinava falando a verdade. Não tinha distorção, não. Ele ensinava ensinando mesmo. Falava do amor de Cristo com clareza. Apanhando, foi açoitado pelo amor de Cristo. E não desistiu nenhuma vez. Tá vendo? Para que milagre maior que esse? Às vezes nós estamos passando um momento de adversidade e nós abandonamos tudo, porque as coisas não funcionam da forma que a gente queria. E as coisas não são assim, as coisas são diferentes. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, eu não sei qual é o que você necessita, não sei qual é o teu milagre. Eu tenho muitos sonhos, né? Algumas pessoas até sabem do meu sonho. Eu acho que eu sou um José de Deus.
né? Mas eu tenho muitos sonhos. E piorou que eu só sonho impossível. Sonho impossível, porque eu próprio, em si próprio, não tenho condição de realizar os meus próprios sonhos, né? Eu chego às vezes a pensar assim, Senhor, será que eu não vou me frustrar? Mas eu tenho certeza que eu não vou me frustrar. Porque eu entendi que tudo acontece conforme Deus quer. E eu choro muitas vezes mesmo. Tem gente que me conhece e eu choro muitas vezes mesmo. Essa semana mesmo meu instrumento deu problema, eu chorei igual menino, porque eu não posso ficar sem o instrumento. Alguém diz assim, mas tu só fala de instrumento, Gente, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu uso todos os dias, é um instrumento, de segunda a segunda eu estou com o instrumento usando ele. Não é porque eu queira instrumento, nem eu idolatro instrumento não, mas é o que eu preciso para evangelizar. Já evangelizei muita gente, já narrei história de pessoas que estavam precisando de ter uma história narrada, de pensar um pensamento de positividade. Já frequentei casas de recuperações, já levei uma palavra de positividade para drogados e não tive medo, ao ponto de quando eles terminarem de me ouvir, eles diziam assim, um dia eu quero ser igualzinho a você. O Evangelho transforma, o Evangelho traz vida. E Jeremias estava encarcerado, e o Senhor disse, clama a mim, e eu responder-te-ei, Jeremias, você está preso, você está encarcerado, mas a sua boca não, a sua boca ninguém pode calar, ninguém pode impedir que eu venha te ouvir, Jeremias. Então clama a mim, e eu vou te responder, e vou anunciar coisas grandes, ocultas, que nem mesmo você imagina. Que Deus em Cristo vos abençoe, com a bênção do maior milagre. Vamos orar ao Senhor por essa palavra. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor da glória, nesse momento eu te glorifico e te exalto, porque o Senhor é bom e maravilhoso para nos abençoar. Senhor Jesus, continua conosco, abençoando e nos guardando cada vez mais ainda, com a bênção do maior milagre. Paizinho querido, prepara uma mesa para a gente. Meu Deus querido, diante de tudo, abençoa, Senhor, até aquele que nos persegue, os nossos inimigos, aquele que não quer ver o nosso bem. Senhor, abençoa eles também. Abençoa, meu Pai querido, cada um dos nossos ouvintes que está ouvindo a gente agora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrama bênçãos maravilhosas dos altos céus. Continua conosco. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. E eu tenho um pedido todo especial para o Senhor. O Senhor sabe e conhece todos os meus sonhos. Sabe as lágrimas que eu derramei também, entregando os meus sonhos a Ti. O Senhor me conhece e sabe bem o desejo do meu coração. Mas uma das coisas que eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor cada dia me dê instrução para pregar e anunciar a Tua palavra, para que a vida seja alcançada. Senhor, me ensina cada dia a ser temente ao Senhor. Meu Pai, mesmo diante de muitas incapacidades, mesmo diante de muitas limitações, eu quero te pedir, meu Deus, a Tua graça sobre a minha vida, porque a Tua graça comigo, eu tenho certeza que eu vou conseguir vencer os maiores obstáculos que surgirem na minha vida. Quero te pedir que o Senhor abençoe cada familiar que nesse momento ouve a nossa programação, que Deus abençoe de verdade, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai querido, os nossos seguidores que nos seguem nas nossas redes sociais. Abençoa de verdade, e que o nosso Evangelho, o Evangelho que nós temos pregado, venha alcançar milhões de vidas, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias.